coordenadas críticas na equação de Van der Waals. Por que que isso é importante? Isso é importante porque se vocês lembrarem da nossa última aula, eu falei para vocês exatamente isso, né? Eu falei para vocês que a equação de Van der Waals, ela possui, quando a gente plota ela, né, no gráfico, ela possui algumas ondulações. E aquelas ondulações na equação, que aparecem, né, no gráfico de Van der Waals são ondulações que são artefatos matemáticos. E esses artefatos matemáticos, eles aparecem porque há uma transformação, né, de fases, né, nós temos uma transição de fase que a equação, infelizmente, não reconhece, e nós temos que modelar agora a partir das equações que a gente conhece e a gente vai ter que colocar argumentos na equação de Van der Waals, ou tentar pelo menos, né, trabalhar essa equação de maneira que a gente consiga prever ou se aproximar, né, do real mesmo, né, principalmente quando a gente fala em coordenadas críticas, certo? Apenas para lembrar para vocês, né, nós mostramos que as coordenadas críticas elas aparecem na temperatura crítica, né? Se nós tivermos aqui um gráfico PV, nós temos aqui, por exemplo, uma temperatura crítica, certo? Isso aqui é uma isoterma, lembrando que a isoterma PV é uma isoterma PV, a gente pode fazer sobre a compressão de um gás, então a gente está comprimindo o gás, né? Diminuindo o seu volume, né? E aumentando a pressão. Vai chegar um ponto em que vocês vão ter uma transição de fases e aqui nós classificamos isso como sendo o ponto crítico, tá? Então, o ponto crítico. Então, eu vou mostrar para vocês agora como a gente localiza esse ponto crítico na equação de Van der Waals e como a gente pode depois, então, corrigir aquelas oscilações de Van der Waals com o experimento real. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que a gente usa para corrigir, então, a equação de Van der Waals, né, e a gente consegue, então, aí plotar os gráficos de acordo com o que nós desejamos aqui para para um sistema real. Tá bom? Primeiramente, o que é um ponto crítico do ponto de vista matemático? Nada mais é que um ponto de inflexão, né, com inclinação nula. Então, se ele é um ponto de inflexão com inclinação nula, nós podemos caracterizá-lo como a primeira derivada, né, igual a zero, ou seja, a gente faz a primeira derivada igual a zero e também a segunda derivada, né, igual a zero. Fazendo isso, a gente acha esse ponto crítico. Bom, tudo bem. Vamos fazer então agora a derivada da equação de Van der Waals, porque a gente quer saber, né, as coordenadas críticas na equação de Van der Waals. Tá bom? Se a gente quiser saber em outra equação, também a gente usa mais ou menos, a gente usa na verdade o mesmo princípio, né? E ele seja em qualquer tipo de situação onde você tenha esse ponto crítico aqui na equação dos gases, né, que você esteja trabalhando. Agora nós estamos trabalhando com Van der Waals, então vamos continuar aqui fazendo com Van der Waals. Eu vou escrever a equação de Van der Waals aqui agora da seguinte maneira. P é igual escrevi em função do volume molar, né? Eu acho que em função do volume molar a gente consegue depois derivar a equação de Van der Waals de maneira mais simples, né? Para que a gente consiga fazer, então, achar esses pontos críticos. Então, nós temos P é igual a RT. Olha só, aqui aparece o volume molar menos B menos A V quadrado M, certo? O que nós fazemos então? Essa é a equação de Van der Waals em função aqui, olha, de V, mas eu estou pondo aqui já o volume molar. Então, o que a gente faz? Primeiro a gente deriva, a primeira vez vai ser dP dVm vai ser igual a menos RT, tá? Menos RT, Vm menos B ao quadrado mais, agora essa parte, né, vamos derivar, vai dar
2A que multiplica Vm ao cubo, certo? Olha aqui, então a gente faz essa substituição, faz a derivada. Vamos derivar mais uma vez. Vamos fazer a segunda derivada aqui em função do dVm. Então, isso vai ficar, né, vai ser igual a 2RT. Já mudamos o sinal, né? Apareceu o 2 aqui. Então, vai ser Vm menos B elevado ao cubo menos 6A, certo? V a quarta M. Olha que bacana, tá? Então, nós temos, então, a primeira derivada e a segunda derivada. Fazendo isto, então, a gente consegue achar o quê, pessoal? O ponto de inflexão com inclinação nula, que seria esse ponto aqui. Ponto determinado, mas agora a gente está achando para a equação de Van der Waals, né? Ponto foi determinado, então nós temos essas duas equações. Note aqui que nós podemos agora fazer o seguinte, olha só. Nós podemos igualar isso aqui, igualar a zero e igualar a zero. Fazendo isso, nós temos o quê? Nós vamos achar, então, o VC, né, e o TC. Porque, como vocês podem notar, isso aqui vai ficar zero, né, e esse vai ficar zero. Então, a gente consegue achar as temperaturas críticas. Primeiramente, a gente já pode até reescrever, né, isso aqui em função das temperaturas críticas. Como que a gente faz? Pode fazer assim, ó. Vamos reescrever a equação para ficar lá mais... para mostrar aqui em função da temperatura crítica, tá bom? Então, a gente pode colocar aqui, ó, as equações, vai ficar... então, nós vamos ter aqui, já passando para a temperatura crítica, menos R, menos RTC, dividido por VC menos B ao quadrado, tá? Mais 2A dividido por VC ao cubo, isso é igual a zero. Então, eu já coloquei aqui, tá, as variáveis, olha só, VC, TC, VC, porque eu igualei a zero. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda equação. Então, nós vamos ter 2RTC dividido por VC menos B, isso aqui elevado ao cubo, menos 6A, que multiplica, aqui, ó, dividido por VC, elevado à quarta, né, pessoal? Isso, elevado à quarta. Isso aqui igual a zero. Igualou a zero, as variáveis que eram R e V passaram a ser, as variáveis que eram TC e VC passam a ser, V e C passam a ser VC e TC. Então, nós vamos ter isso aqui, que V agora é igual a VC e T igual a TC. Bom, para vocês acharem agora, ficou fácil, né? Ficou muito fácil, vocês só isolam VC nessa equação, ou isolam TC, né? E vocês conseguem achar o valor de VC e TC. Eu vou colocar aqui o valor direto para vocês, tá? Então, nós vamos ter aqui, é só rearranjar agora, vocês têm aqui, né, as equações, vocês conseguem calcular tanto o VC quanto o TC. Vai aí de exercício para vocês fazerem em casa. Então, o nosso VC vai ser igual a 3B e o nosso TC vai ser igual a 8A, né, dividido por, deixa eu ver, 8A dividido por 27RB. Bom, ótimo. Então, nós temos já o volume crítico do gás de Van der Waals, calculado para a equação de Van der Waals, e a temperatura crítica. Lembrando que se você pegar esses valores e agora vocês voltarem aqui na equação dos gases, né, a equação aqui dos gases de Van der Waals, vocês obtêm a pressão. Tá? Vocês vão obter a pressão. Então, é só jogar na equação, pega esses valores e joga na equação, vocês vão obter a pressão crítica também. Então, nós vamos ter agora
PC vai ser igual a A dividido por 27B², né? Então, nós temos aqui a pressão. Olha que interessante. Então, nós temos a pressão agora, tá bom? Nós temos a pressão, nós temos a pressão crítica, a temperatura crítica e o volume crítico, tá? Tendo isso, nós temos esses três valores. O que nós fazemos com esses três valores agora? Com esses três valores é possível nós plotarmos agora as isotermas, né? Mas nós vamos fazer uma isoterma um pouco diferente, tá bom? Nós vamos fazer uma isoterma agora em função dessas variáveis críticas, tá bom? Como que a gente plota essa isoterma em função da variável crítica? Nós podemos fazer aqui, ó. Nós podemos pegar agora uma isoterma, da mesma forma que nós fizemos da outra vez. Então, nós vamos agora ter essa nova isoterma. Onde é V, você coloca V sobre VC. Onde é P, P sobre PC. Fazendo isso, nós reduzimos então essas duas variáveis, a P sobre PC e V sobre VC. Tá bom? O que é isso? Se a gente fizer isso, a gente pode replotar então várias isotermas para um gás real. Por exemplo, aqui ó, nós vamos ter aqui a temperatura 1, a temperatura 2, lembra que já começam a aparecer as anomalias, né? A temperatura 3, nós temos já um ponto de inflexão aqui, né? E agora a temperatura 4, olha que a temperatura 4 é muito baixa, a temperatura 5 é mais baixa, lembra que nós fazemos da seguinte maneira. Então a temperatura 3, temperatura 4, e aqui a temperatura 5. Olha que interessante, para várias temperaturas. Então, nós temos que a temperatura 1 vai ser a temperatura mais alta. Então, nós vamos ter aqui, olha, T1 maior que T2, que é maior que T3, que é maior que T4, que é maior que T5. Então, nós temos a temperatura, nós estamos abaixando a temperatura, o T está diminuindo, né? Abaixando a temperatura, nós estamos obtendo, então, as curvas, né, das isotermas. Esse aqui é o ponto crítico, que nós já mostramos para vocês. Esse ponto crítico, ele está nas coordenadas críticas, que é na pressão crítica, volume crítica e temperatura crítica. Ela está aqui em T3. Logo, T3, 3, né, vai ser igual ao quê? A temperatura crítica. T3 igual a temperatura crítica. Então, essa isoterma nessa temperatura T3 nos dará o ponto crítico. Tá? Isso, pessoal, começa a ter algo interessante. Por quê? Porque nós não fizemos aqui as variáveis reduzidas V dividida por VC e P sobre PC. Lembrando que a gente consegue calcular para cada gás, né? Aqui, olha, fazendo a primeira e a segunda derivada. Nós temos VC igual a 3B, TC igual a 8A dividido por 27RB e PCA dividido por 27B². Então, vocês plotando esse gráfico agora, nós podemos até falar que a gente normaliza o gráfico aqui em função, né, do PC e em função do VC. Fazendo isso, nós temos aqui a temperatura crítica na temperatura 3 do meu gráfico, tá bom? O que acontece agora com a temperatura mais baixa? Nós vamos ter os valores, então, aqui. Essa região aqui vai ser uma região onde nós vamos ter, então, aqui, por exemplo, começa a liquefazer, aqui já virou líquido, né? A essa temperatura T4. Como T4 é maior que a temperatura crítica, né? Então, T4 é maior que a temperatura, desculpa, menor que a temperatura crítica. Menor que a temperatura crítica. Esta região aqui vai ser uma região onde a gente vai ter mistura de líquido e gás. Aqui nós vamos ter gás, né? E à medida que a pressão vai aumentando, vai diminuindo o volume, e aqui nós temos o líquido, tá certo? Então nós temos essa característica aqui. Essa região aqui é um pouquinho mais assintótica, pessoal. Aqui um pouquinho mais assintótica, um pouquinho mais assim, tá certo?
Mas o mais importante é a gente conseguir agora localizar isso aqui na equação de Van der Waals. Olha que interessante. Então, nós temos isso aqui, ó. Nós temos esse perfil aqui, ó. Notar, tem esse perfil. Que, na verdade, as oscilações de Van der Waals estão aqui dentro. Tá? Elas estão aqui dentro. Então, agora, nós não temos mais o problema daquelas oscilações de Van der Waals. Porque a hora que começa a oscilar, o que vocês fazem? Vocês traçam uma reta para qualquer temperatura. Então, para as temperaturas intermediárias, também você consegue fazer isso, até chegar aqui no ponto crítico, tá bom? Então, vocês vão colocar temperaturas intermediárias. Então, aquela oscilação acabou, praticamente acabou. Nós vamos ter um gráfico agora. Quando começa a haver a oscilação, vocês simplesmente passam uma reta, então vocês vão ter uma curva que se aproxima muito da curva experimental. Isso aqui é muito próximo de uma curva experimental, tá certo? Outra coisa que é interessante vamos ver, se nós temos P sobre PC, isso significa o seguinte, quando a pressão atinge, e aqui eu acho que vai ficar claro para vocês, quando a pressão ela atinge PC, o que vai acontecer? Esse ponto aqui é PC, vai ficar PC sobre PC, vai ser igual a 1. Então, o nosso gráfico é reescalado, olha que bacana. Aqui é 1, tá certo? Então, P sobre PC aqui vai ser 1. E o volume crítico também aqui, ó, o volume crítico vai ser igual a 1. Tanto o volume crítico, por quê? Porque V é igual a VC. Dividindo V sobre VC, V vai ser igual a VC, 1 sobre 1 vai ter aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui 1. Então, o seu gráfico agora pode ser normalizado no ponto crítico, tá bom? Como você tem a temperatura crítica, né? Você encontra, então, a temperatura crítica fazendo um experimento, por exemplo, uma compressão isotérmica, certo? Como que dá uma compressão isotérmica do ponto de vista visual? Seria mais ou menos assim, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma compressão visual aqui, só para a gente fazer uma situação. Então, a gente poderia ter aqui, por exemplo, um êmbolo, né? Nessa situação. Aqui o outro êmbolo aqui com essa situação, certo? E aqui, esse aqui também com essa situação. Aqui nós vamos ter uma pressão, que eu vou chamar de P1. Aqui eu vou chamar de pressão crítica, que é naquele ponto crítico, tá certo? E aqui que eu vou chamar de essa pressão de P2. Lembrando que você está pressionando, né? Então você tem as moléculas de gases, aqui, nós temos na forma gás. E aqui nós já temos a formação do líquido, tá? Você está comprimindo esse gás. A temperatura que a gente está usando aqui é uma temperatura constante, tá certo? Essa temperatura constante, se ela for a temperatura crítica, né, nós vamos ter aqui o ponto crítico, tá certo? Ou seja, nós vamos ter essa característica. Aqui vocês terão, né, o começo da liquefação. Então, vocês vão estar já formando os primeiros, né, as primeiras moléculas de líquido, né? E aqui vocês vão ter realmente aquela transição. Se a gente for pegar o gráfico, a gente pode nomear isso aqui, então, como também sendo o volume 1, aqui como volume crítico e aqui como volume 2. Então, vamos fazer esse gráfico aqui. Eu acho que a gente consegue fazer esse gráfico aqui, ó. Agora nós temos esse gráfico, que seria o gráfico PV, né? Então, nós teríamos algo assim, ó. Aqui o ponto crítico, onde nós vamos ter a pressão crítica, o volume crítico. Isso é uma isoterma. Então, como é uma isoterma, nós estamos fazendo uma isoterma com T constante, igual à temperatura crítica, tá bom? E nós temos aqui, então, em baixas pressões, né? Ou seja, em baixas pressões, aqui em V1, ó, V1, P1, baixas pressões, nós vamos ter um volume o quê? Maior, né? Olha aqui, esse volume é maior que esse, né, pessoal? Então, nós vamos ter aqui, localizando o ponto genericamente, nós podemos fazer que esse ponto aqui seria o ponto onde nós temos V1, né, e
P1, tá certo? Aqui nós já achamos o ponto crítico, né, que vai ser aqui. Então, nós vamos ter VC, e aqui PC. Olha aqui o nosso gráfico. E o ponto 2, P2 com V2, né? P2 com V2. Então, P2 com V2, aqui V1 com P1. Então, como que a gente vai ter isso aqui? Isso aqui a gente acha aqui, ó, né? Podemos achar mais ou menos aqui, ó. Aqui nós estamos fazendo bem genérico, né? Então, aqui a gente vai achar o quê? V2, P2. Seriam as coordenadas críticas aqui e aqui no nosso experimento imaginário, né, mostrando a compressão isotérmica, né, de um gás real, tá certo? Como que a gente chegou em tudo isso? É simplesmente olhando os gráficos, né, e olhando também as equações de cada gráfico, lembrando vocês, então, que Van der Waals não funciona direito aqui nessa região, né, e que se a gente fizer, como eu mostrei para vocês anteriormente aqui, ó, se nós fizermos aqui V sobre VC, P sobre PC e utilizar os valores aqui de Van der Waals, né, os valores que vocês encontram aqui, vocês conseguem corrigir Van der Waals, né, com essas retas aqui que a gente coloca no gráfico, tá bom? Fácil, né, pessoal? Então, é somente prestar atenção nas definições, né, das variáveis críticas, das coordenadas críticas e usá-las no gráfico de Van der Waals para que vocês consigam, então, corrigir a equação de Van der Waals. Experimentalmente, no laboratório, é muito simples esse experimento, né? Esse experimento simplesmente é você fazer uma compressão de um gás, né? E plotando esse gás em várias temperaturas. Então, vocês acham a isoterma, né, em várias temperaturas. Vai chegar uma hora em que, dependendo da temperatura, vocês vão atingir a temperatura crítica. E essa temperatura crítica, durante uma compressão, né, vocês conseguem visualizar, então, a formação do líquido, né, em pressões acima da pressão crítica, né, e a diminuição de volume, tá bom? Então, nós aprendemos aqui a manipular, então, as variáveis de estado para a equação de Van der Waals, né, utilizando, então, o conceito de variáveis críticas, coordenadas críticas.